dois conceitos interessantes para serem abordados na lógica formal e que têm relação direta com a parte de programação são as chamadas tautologias e as contradições. Essa palavra tautologia significa uma proposição lógica, seja lá de qual formato, quantas operações envolva, independente do tamanho dela, do tamanho da expressão, mas são proposições que a última linha, a última coluna, né, da tabela verdade, ou seja, as respostas, são todas verdadeiras. Então ela é verdadeira independente das entradas. Algo como essa expressão aqui, ó. P e não P implica em Q ou P. Vamos ver a tabela verdade dela. Ó, temos aqui o P, Q, né? Aqui está ao contrário, falso e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, verdadeiro, mas tanto faz, né? A ordem aqui não vai importar tanto. Então, eu vou pegar o não P, que é falso e falso. Se o P é falso e falso, não P é verdadeiro, verdadeiro, e verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois eu vou fazer P e não P. Então, é a primeira coluna e a terceira. Como E só resulta verdadeiro, se os dois são verdadeiros, claro que vai dar tudo falso, não. Falso e verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Então, vai dar tudo falso. Tá, depois eu vou fazer Q ou P. Então, eu tenho Q aqui, P aqui. O ou só dá falso quando os dois são falsos. Então, esses dois primeiros, falso. O resto tem pelo menos um verdadeiro, verdadeiro. E agora eu vou fazer essa coluna implicando nessa. P e não P, implicando em Q ou P. Então, nós temos falso implicando em falso, que é verdadeiro. Falso em verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, todos os resultados, todas as saídas lógicas foram verdadeiras. Isso pode representar um problema do ponto de vista de programação. Por quê? Imagine que você tem uma sentença que você está programando lá dentro do seu código para filtrar alguma informação e por um defeito, né, uma falha de lógica na hora que você propôs essa sentença, ela gere uma expressão tautológica, uma tautologia. Bom, o que vai acontecer? Vai ser verdadeiro para todas as possibilidades de entrada. Se essa condição lógica foi colocada lá para filtrar algum dado, ela não vai filtrar nada. Aliás, ela vai filtrar, ela vai selecionar tudo, né? Ela não vai ter um filtro seletivo, ela vai selecionar todos os dados. Ou seja, aquele pedaço de código lá ele é inútil, né? Se você for analisar, ele não precisa instalar, basta pegar todos os dados. Por exemplo, imagine que você tem uma expressão, uma sentença, uma proposição lógica para abrir um banco de dados e selecionar um determinado público dentro desse banco de dados, com uma certa característica. Ora, se a expressão que foi programada é uma tautologia, ele vai abrir o banco e vai selecionar todos os registros cadastrados no banco. Bom, se realmente ele fosse selecionar todos os registros cadastrados, então você não precisaria ter uma expressão para analisar uma condição lógica, bastaria abrir o banco e já pegar todo mundo, já selecionar todo mundo. Então, na verdade, esse filtro ele acaba estando meio furado. Mesma coisa acontece com as chamadas contradições. Contradição também, independente da expressão e independente da sequência lógica de entrada, vai gerar sempre valores falsos. Vai dar tudo falso. Tipo essa expressão aqui, ó. P ou não Q equivale a não P e Q. Tabela verdade. Temos aqui o P e Q, né? Ó. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se eu pegar aqui, ó, não P. Então, o P está aqui, né? Falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. O não Q, eu troco aqui, né? Ó, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Beleza, vou fazer na primeiro parênteses aqui, P ou não Q. Então, tem a primeira coluna ou a quarta. O ou só é falso quando os dois são falsos. Então, você tem aqui falso e verdadeiro, que é verdadeiro. Falso e falso, que é falso. Verdadeiro e verdadeiro, que é verdadeiro. Verdadeiro e falso, que é verdadeiro. Segundo parênteses. Não P e Q. Não P, essa coluna, e Q, essa daqui. Então, é a segunda e a terceira, com o E. Que só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto vai ter pelo menos um falso, falso.
Por último, eu faço a equivalência entre essas duas colunas, que são os dois parênteses. Mas a gente acabou de ver que a equivalência só é verdadeira quando os dois símbolos lógicos, né? As duas expressões lógicas são iguais, ou seja, verdadeiro e verdadeiro ou falso e falso. Só que o que nós temos aqui? Ó? Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Então, tudo é falso. A observação que eu tinha feito vale da mesma forma, né? Você tem um filtro, vai abrir um banco de dados, vai selecionar dados lá de um determinado perfil. Se por acaso for executado isso e não selecionar ninguém, espera lá, tem alguma coisa errada. Pode até acontecer de realmente nenhum dos registros cadastrados no banco de dados atender a sua solicitação, mas pode acontecer também de essa falha lógica não permitir a seleção de ninguém. Tudo bem, pessoal? Então, tanto a tautologia quanto as contradições são proposições lógicas que, do ponto de vista computacional, para se utilizar como filtro, como um ambiente seletivo dentro do seu sistema, certamente causarão problemas. Tudo bem?